E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E hoje eu vou começar com algumas notícias muito importantes para vocês, que a Elo também vai comentar amanhã, mas eu já quero adiantar hoje. Primeiro, se você investe em cripto, ações ou renda fixa, as datas que eu vou te falar agora são extremamente importantes para seus investimentos. Então preste bastante atenção. Amanhã, 11 horas da manhã, temos as ofertas de emprego JOLTS, dado que traz muita volatilidade para o mercado, especialmente de renda variável. Quarta-feira, aí é o mais importante, um dos. Quarta e sexta são muito importantes. Começando por quarta, logo de manhã, a gente tem a variação de empregos privados, 9h15 da manhã. Às 10h45 e 11 horas, nós temos dados de PMI, que é o termômetro da economia, um dos dados mais importantes para a inflação do dólar, então muito importante ficar de olho. E durante a tarde, temos a nova taxa de juros pelo Fed. Não sabemos ainda se vai aumentar, se vamos sair da faixa de 5 e ir para 5,25, se vamos manter. Provavelmente não vai abaixar. Eu acredito que vai aumentar 0,25 pontos percentuais. O mercado está precificando isso. Caso não ocorra esse aumento, é possível que a gente veja o mercado cripto ou acionário valorizar bastante na quarta-feira. Então vamos ficar de olho nesses dados durante a tarde. Na quinta, nós temos pedidos iniciais por seguro-desemprego às 9h30 da manhã, um dos dados mais importantes que antecedem o payroll, que vem na sexta. Payroll, para quem não está habituado, é o dado ou um dos dados que mais trazem volatilidade para o mercado de renda variável. Extremamente importante. Payroll é o relatório de emprego não agrícola norte-americano, sai sexta-feira, 9h30 da manhã. Então, uma semana de um calendário econômico extremamente recheado, que com certeza vai trazer muita volatilidade. O mercado vai subir ou vai cair durante essa semana, com certeza vai depender do resultado desses dados que eu acabei de comentar aqui para vocês. Agora, vamos para o gráfico. Bom, eu comentei que se o preço vai subir ou cair durante a semana, vai depender muito desses dados. Mas eu vou utilizar o gráfico para me dizer o que é que o mercado está precificando, o que é que o mercado acredita que vai acontecer. Ou seja, caso os dados vierem dentro do esperado, dentro dos projetados, que vai prevalecer provavelmente a análise técnica, é a movimentação passada do preço. Então a gente vai fazer uma análise sobre isso, tanto do mercado acionário, ou seja, S&P 500 e Nasdaq, que é o que mais reflete, no mercado cripto, que é o nosso foco, especialmente Bitcoin. Tem aqui duas criptomoedas que vocês pediram bastante também para analisar nos comentários dos últimos vídeos, que eu vou analisar elas aqui para vocês também. 3, na verdade, tá? Bora lá. Começando, como sempre, com S&P 500 e Nasdaq. Bom, se é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que eu sempre vou começar a análise técnica por S&P 500 e Nasdaq. Se está aqui há mais tempo, você já sabe o motivo, mas eu vou te explicar caso você tenha chego agora. S&P 500 e Nasdaq são os mercados de renda variável com maior supply, com maior market cap do mercado. Eles que mandam no mercado de renda variável como um todo. Geralmente, se S&P 500 e Nasdaq estão subindo, outros ativos de renda variável, não todos, tá? Mas outros, especialmente criptomoedas, acompanham bastante essas duas bolsas. Se elas estão caindo, consequentemente as criptomoedas tendem a cair. Vão cair sempre? Vão subir sempre? Ou seja, essa correlação vai existir de uma forma 100% assertiva? Não, mas na grande maioria das vezes. É muito raro a gente ver Bitcoin disparando com o Nasdaq e o S&P 500 caindo. E por que eu comparo o Nasdaq e o S&P 500? Porque vocês vão ver que os gráficos são muito parecidos. Só de olhar aqui rapidamente vocês já podem verificar isso. S&P 500 aqui na sua tela agora, gráfico semanal. Nasdaq, gráfico semanal. São gráficos extremamente parecidos, tá? Agora bora lá, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, eu quero começar pelo gráfico mensal. Por quê? Porque o mês fechou no dia de ontem, né? O gráfico mensal fechou no dia de ontem, é um gráfico muito importante para se analisar. Começando pela Nasdaq, que movimento a gente viu no preço da Nasdaq no gráfico mensal? A gente teve o recuo lá para a região de 61,8% da pernada de alta pós-Covid, o preço se segurou, passou a reverter. Chegamos até a média de 20 períodos, que é uma das médias mais utilizadas no mercado, inclusive no gráfico semanal. É um ótimo suporte de resistência e o preço está em cima dela, exatamente. É possível que essa média traga uma pressão vendedora para o mercado, muito por conta de robôs. Existem muitos robôs que são programados para vender no toque da média de 20 períodos mensal,
semanal e diário. Então com certeza vai ter uma pressão vendedora um pouco mais forte aqui. Mas caso os dados dessa semana sejam otimistas, acredito que o preço possa romper essa média de 20 períodos e a gente possa chegar a um alvo lá, 13.737 dólares da Nasdaq, que corresponde a uma alta de mais de 3,5%, aproximadamente 3,7%. S&P 500 praticamente a mesma coisa, aqui ó, cravado na média de 20 períodos. Caso os dados venham positivo, provável que a gente tenha uma alta aqui no caso do S&P 500 de aproximadamente mais 2,5%, acho que 2,7%. Eu acredito que o S&P 500 ele possa crescer um pouco menos com a Nasdaq, é normal, até porque o S&P 500 tem uma captação de mercado maior, ou seja, o S&P 500 precisa de mais dinheiro do que a Nasdaq para subir a mesma quantidade, o mesmo percentual, tá? Então é normal o S&P 500 ser um pouco menos volátil que a Nasdaq. Bom, olhando para o gráfico mensal, esse é o cenário que temos. No gráfico semanal também muito parecido, um cenário até bastante otimista, eu diria, né? A gente tem uma região aqui de topo anterior, mas que vem em seguida aqui de um padrão de continuação, que é esse martelo aqui no preço. O martelo, alguns analistas dizem que é numa região de resistência, ele pode ser um padrão de reversão, de fato pode, mas pelo backtest que eu já fiz desse padrão de candlestick em regiões de topo, em região de resistência, ele costuma entregar uma reversão apenas quando o volume é acima da média, até bastante acima da média, eu diria. Não é o caso, o volume está bem baixo, então acredito que possa ser um padrão de continuação, ok? Mas lembrando, essa semana eu não gosto de falar isso pra vocês, tá? De falar, pô, defende muito das notícias, porque eu sou um analista técnico, né? A minha missão é analisar gráficos, mas quando a gente tem uma semana como essa, com notícias todos os dias e notícias de alto impacto, a gente fica um pouco à mercê do que vai acontecer, tá? Mas tecnicamente falando, puramente olhando o gráfico, eu enxergo um padrão de continuação semanal no S&P 500 e na Nasdaq também, perceba aqui o mesmo padrão, ok? Então acredito que a Nasdaq e S&P 500, caso todas essas notícias venham dentro do esperado, elas podem fazer esse movimento que eu comentei com vocês, em torno de 3,5% para cima para a Nasdaq, em torno de 1,7%, quase 2% para S&P 500. Como isso impactaria no Bitcoin? Aí a gente tem um problema maior. Que problema é esse? O Bitcoin já não está mais tão otimista assim quanto S&P 500 e Nasdaq. Se a gente olhar para o gráfico diário, até voltar aqui, por exemplo, para a Nasdaq, gráfico diário, a gente vê que estamos agora numa tentativa de rompimento de topo. A Nasdaq teve uma pressão compradora durante a semana passada que foi suficiente para levar ela até o topo e está próxima aqui de tentar romper esse topo. Se vai romper ou não, não sabemos. Pode ser que rompa ainda hoje, eu tô gravando esse vídeo, agora são 4 da tarde, você vai assistir ele próximo das 8 da noite, então pode ser que o momento que você esteja assistindo já tenha rompido. Aí você comenta o vídeo se já rompeu ou não. Tá, mas nesse exato momento não rompeu. Porém, estamos muito próximos aqui dessa tentativa. Enquanto o Bitcoin ainda não, muito pelo contrário. Por quê? Porque a pressão compradora do Bitcoin na semana passada não foi forte o suficiente para levar o preço até lá. Eu até comentei no vídeo da semana passada, da segunda passada, se vocês voltarem, vocês vão ver, que eu disse que para o Bitcoin voltar ao topo anterior, 31 mil dólares, a Nasdaq teria que chegar aqui à região de 13.737 mais ou menos. Ou seja, teria que romper o topo anterior dela e andar aqui os próximos 3,5% que eu falei com essa visão. Acredito que se a Nasdaq fizer isso, o Bitcoin pode voltar para o topo anterior, mas não acredito que o Bitcoin vai romper esse topo anterior de 31 mil dólares tão fácil, algo que já venho comentando com vocês faz um tempo, principalmente agora por conta dessa formação que estamos vendo nesse momento no Bitcoin. Que formação é essa? Nós temos uma claríssima cunha ascendente de baixa. O que é a cunha ascendente de baixa? É esse padrão aqui, inclusive tá lá no e-book, caso você ainda não tenha baixado o meu e-book, ele é gratuito, tá aqui no link dessa bio, lá tem a maioria, ou melhor, acredito que todos os padrões gráficos mais assertivos, pensa analisar, mas os padrões gráficos mais assertivos estão disponíveis naquele book para você estudar, caso você queira, tá aqui no link dessa bio. Inclusive aqui no link dessa bio também, na descrição dessa bio, perdão, tem um link de abertura de conta, caso você ainda não seja cliente da Bitget, te dá 50% de cashback nas taxas de corretagem nos primeiros 7 dias. E não esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever, ativar o sininho para dar aquela fortalecida na gente. Agora vamos voltar pro gráfico que eu até me perdi aqui nesse ataque muito longo. Que formação é essa que o Bitcoin tá fazendo? Cunha ascendente de baixa. Ou seja, o preço vem subindo nessa formação de cunha, ou seja, se estreitando, até que chega numa região de topo que ele fica extremamente comprimido e nós vemos um sinal muito importante para a cunha, tá? Para mim, se a cunha não tiver esse sinal, eu não opero, que é a divergência no RSI. Ou seja, um último topo mais alto que o anterior, enquanto o RSI faz um último topo mais baixo que o anterior. Um sinal de divergência que confirma
esta cunha, tá? E dá uma olhada aqui nesse movimento que também é muito importante. Inclusive eu perdi de fazer essa venda ontem, que era domingo, eu tava à toa, tava com a família, não tava olhando o gráfico. Mas se eu tivesse, eu com certeza teria feito esse movimento, esse trade. O que é que aconteceu no dia de ontem? Pós rompimento dessa cunha, que aconteceu na semana passada, semana retrasada, né? Essa pernada aqui para baixo, o preço recuou, fez um topo mais baixo que o anterior. Ok, final de venda, né? Cunha descendente, rompeu o topo mais baixo que o anterior. Mas tem um outro ponto que confirmou que ali era uma ótima venda, que eu vou mostrar para vocês agora. Ponto é esse. Esse recuo, esse topo anterior, não conseguiu fechar, preste muita atenção nisso, não conseguiu fechar acima dos 61,8% da retração de 61,8% de Fibonacci da pernada anterior. O que você tá falando, Fernando do céu? Vou mostrar pra você, cara. Calma. Aqui, ó. Retração de Fibonacci. Topou. Fundo. Dá uma olhada nesse movimento. O preço chegou até a região de 61,8. Até tentou violar. O que é violar? Ele tentar romper e voltar, mas não conseguiu fechar acima dela. E no dia de ontem, deixou um belíssimo padrão de reversão chamada estrela cadente. Aqui nessa retração de 61,8 de Fibonacci. A perca dessa mínima da estrela cadente abre uma operação de short. Uma venda. Top aqui em cima. Entrada aqui embaixo. Alvo, fundo anterior, 27 mil dólares. Então esse é o alvo para esse short, que infelizmente eu não consegui entrar porque eu não tava de olho no gráfico, mas tudo bem, foi gostoso com a família, tá? Mas esse movimento aqui é muito legal de se operar, é extremamente assertivo, que é quando a gente tem o rompimento dessa cunha para baixo, o preço recua até 61,8 ou 50, tá? Geralmente uma dessas duas situações, mas é mais comum 61,8%, não consegue fechar acima dela e volta a cair. Quando deixa um padrão de candlestick igual isso daqui ainda, um padrão de reversão, como a estrela cadente, pô, você tem que fazer essa venda, obrigatoriamente precisa fazer ela. E bom, a gente teve essa venda, quem conseguiu pegar, parabéns. Já tá, o Bitcoin já tá caindo mais de 4,5% hoje por conta desse padrão. Se tivesse pego alavancado, meu Deus do céu, eu já tava feliz da vida. Não ia nem vir trabalhar hoje, mas tudo bem. Peguei fazer o quê? Tamo aqui. Beleza, qual que é o alvo agora? Já comentei. Primeiro alvo, último fundo. Por quê? Porque 80% dos movimentos falham. Sempre falo isso, nunca se esqueçam disso. 80% dos movimentos falham. Ou seja, tem 80% de chance dele chegar aqui no último fundo e se segurar, tá? A probabilidade de reversão sempre é a menor. Mas não se esqueçam das notícias que temos essa semana. Podem trazer muita volatilidade e caso essas notícias venham fora do esperado, de repente a gente pode ter uma pressão vendedora mais forte, a gente pode romper esse último fundo. E aí eu volto a falar que devemos voltar lá para a região de 25, mais ou menos aqui, 25 mil dólares, que é o que eu já comentei no último vídeo, comentei na análise que eu fiz no meio da semana também, comentei no Instagram, sigo com a mesma análise, tá? Acredito que a gente vai ver Bitcoin em breve, próximo dos 25 mil dólares, lembrando que depende do resultado dessas notícias. Para você ficar antenado sobre o resultado dessas notícias, me segue lá no Instagram, tá? @fernandopereira.eth. Eu vou postando lá todos os dias qual foi o resultado da notícia e como é que ela vai impactar no mercado para você acompanhar de perto o trade. Mas minha visão agora, de curto prazo, é Bitcoin voltando próximo de 25 mil dólares por enquanto, ok? Não consegui fazer a operação de short ontem, mas estou de olho aqui numa possível outra operação. Consegui pegar toda essa pernada de baixo aqui, vocês acompanharam, né? E comentei, inclusive no Instagram eu comentei, né? Que eu saí aqui da venda aqui embaixo, o preço voltou a subir e me perguntaram, você vai vender de novo? Eu falei, se tiver uma oportunidade clara, eu vou. Teve, eu não vendi porque eu percebi. Mas estou em busca aqui de uma outra oportunidade de short, porque apesar de acreditar que o Bitcoin possa voltar para 25 mil dólares, eu preciso de um padrão preciso, uma entrada no momento certo. Eu não vou vender a torta e direito, ok? Isso é muito importante para você ter sucesso nos seus trades também. Inclusive é algo que eu posso falar nas aulas que eu dou de quinta-feira aí. Caso vocês queiram, deixa no comentário aqui embaixo se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso, sobre o momento exato da entrada e o quanto isso é importante. Beleza? Então essa foi a visão de Bitcoin, esse pequeno de Nasdaq também. O que mais que eu tenho aqui? As moedas que vocês pediram. Antes de eu falar sobre elas, repito, não esquece de curtir esse vídeo, porque vocês estão assistindo e não tô curtindo. O último vídeo aqui da semana passada, dessa análise técnica, deu mais de 300 visualizações e acho que tá com 50 curtidas mais ou menos. Então, por favor, vamos aumentar o número de curtidas aí, que é bastante importante e ajuda bastante a gente, tá? Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal também. As moedas que vocês pediram pra mim nos comentários, e caso vocês queiram mais moedas na próxima análise, é só comentar aqui nesse vídeo, foram BGB, ADA, vou começar pela Ethereum e pela ADA, porque elas estão com um movimento muito parecido com o Bitcoin, vocês vão perceber isso. Ethereum, também temos praticamente o mesmo gráfico que do Bitcoin, né? A gente tem aqui a cunha ascendente de baixa, nós temos a claríssima divergência no RSI, e a Ethereum, lembra que eu comentei que o recuo geralmente é até 50 ou até 61,8%? Então, o Bitcoin foi até 61,8%, né? Vamos ver a Ethereum? Aqui, ó.
A Ethereum foi exatamente lá cravado em 50%. Então, perdeu aqui essa cunha, recuou até 50%, tá voltando a cair. A Ethereum já tá chegando próximo do seu primeiro alvo aqui, que é no último fundo, mas eu acredito que provavelmente vai romper e vai atingir fundos mais baixos. Até onde eu acho que a Ethereum pode cair? Eu vou pegar aqui agora a extensão de Fibonacci, pegar esse topo, esse fundo e espelhar aqui para baixo. Eu acredito que nós podemos entregar uma queda para Ethereum, provavelmente até 1678. Deixa eu traçar uma outra Fibo aqui para confirmar. Pegar essa anterior, vou pegar aquele topo lá em cima, esse aqui embaixo. Legal. Primeiro alvo para Ethereum aqui, eu acredito que vai ser mais ou menos entre 1678 e 1604 aqui, tá? Aqui, ó. A Ethereum ela pode cair provavelmente até aqui. Lembrando que primeiro ela precisa perder esse fundo, 80% falho. Mas caso perca, provavelmente ela vai para essa região aqui, tá? Entre 1664 e 1678. Próximo, a da Cardano, também num movimento muito parecido. A diferença é que a ADA, ao invés de fazer uma formação de cunha ascendente de baixa, ela fez simplesmente um canalzinho de alta que rompeu para baixo. Eu particularmente não gosto de fazer essa venda aqui, tá? Se eu tivesse antenado no gráfico ontem, provavelmente eu teria shortado o Bitcoin, teria shortado o Ethereum, mas não teria shortado o ADA. Por quê? Porque a probabilidade de reversão da cunha ascendente de baixa é muito maior do que um simples canal de baixa rompido. E eu gosto de operar as maiores probabilidades. Eu gosto de ser bastante assertivo. Então, sim, é um padrão de reversão, esse canal de baixa rompido, mas menos assertivo que a cunha, ok? Mas a Cardano, caso ela se confirme aqui esse padrão de reversão, é bem possível que ela vá para a região de provavelmente até 35 centavos de dólar nos próximos dias. Lembrando que depende muito do resultado das notícias dessa semana. E por último, o BGB. BGB, vocês sabem, já comentei em outros vídeos, que é uma moeda que eu gosto bastante de comprar e guardar para longo prazo. É uma moeda que eu faço hold, faço trade em BGB. Mas se eu fosse fazer um trade agora, eu não faria. Por que eu não faria? Porque nós estamos em uma claríssima consolidação em topo. E eu particularmente não gosto de operar consolidação em topo nem para continuação e nem para reversão. Por quê? Porque essa consolidação em topo geralmente demora. É um trade demorado. Ela pode sambar aqui por bastante tempo antes de tomar um rumo. E eu não gosto de estar posicionado nessas situações, tá? Mas para longo prazo sim, é um bom ativo. Porém para curto prazo não aconselho fazer nada aqui na BGB. Beleza? Bom, o que eu tinha para passar aqui para vocês é hoje. Não se esqueçam de ficar de olho nas notícias dessa semana, que serão muito importantes. Com certeza vão trazer volatilidade para o mercado. Até semana que vem. Valeu!